Bem-vindo à audiosérie O Sexo Virou Obrigação. Quando o sexo acontece para evitar brigas, cobranças, rejeição e distanciamento emocional. Uma audiosérie original da comunidade Relacionamento Fora da Caixa. Aproveite para conhecer a comunidade Relacionamento Fora da Caixa, a maior comunidade sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima do mundo. Acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. Agora vamos ao episódio de hoje. Sexo para evitar problema. Existe uma diferença silenciosa e extremamente importante entre fazer sexo por desejo e fazer sexo para evitar alguma consequência emocional dentro do relacionamento. Muitas pessoas nunca param para perceber isso com clareza, porque aprenderam a enxergar o sexo apenas como uma obrigação natural, da vida a dois. Algo que faz parte, algo que precisa acontecer para o relacionamento continuar funcionando bem. E é exatamente aí que começa uma das dinâmicas mais delicadas da intimidade moderna. Quando o sexo deixa de nascer da vontade e passa a funcionar como ferramenta de manutenção emocional da relação. Em muitos casais, o sexo não acontece apenas porque existe desejo. Ele acontece para evitar discussão, evitar afastamento, evitar clima ruim, evitar silêncio, evitar mágoa, evitar cobrança ou até evitar o medo de perder o parceiro. E o mais perigoso é que, muitas vezes, isso acontece sem que ninguém perceba conscientemente. Não estamos falando aqui de relações necessariamente abusivas ou violentas. Em muitos casos, são casais aparentemente normais, funcionando dentro da rotina, sem grandes crises externas. Mas existe uma pressão emocional silenciosa que vai se instalando aos poucos. Uma sensação de que recusar sexo pode gerar tensão, frustração ou até consequências emocionais dentro da relação. E quando isso começa a acontecer com frequência, o sexo deixa de ser apenas intimidade. Ele começa a virar gerenciamento emocional do relacionamento. Tem pessoas que fazem sexo para evitar que o parceiro fique distante. Outras fazem porque têm medo de ouvir reclamações depois. Algumas cedem porque sabem que, se recusarem, o clima muda completamente dentro da casa. E existem também aquelas que fazem sexo por culpa. Culpa por estar cansada, culpa por não sentir tanta vontade, culpa por achar que não estão correspondendo ao que o relacionamento deveria ser. O problema é que, quando o sexo passa a nascer mais do medo das consequências do que da escolha consciente, algo importante começa a se desgastar emocionalmente dentro da relação. E isso não acontece apenas com mulheres, como muitas vezes as pessoas imaginam. Existem muitos homens que também vivem sexo sem vontade, cedendo emocionalmente para evitar conflitos, inseguranças, rejeição ou acusações dentro do relacionamento. Homens que não se sentem à vontade para dizer não porque aprenderam que precisam estar sempre disponíveis, sempre interessados e sempre prontos sexualmente. Existe uma cobrança silenciosa dos dois lados. Muitas mulheres carregam a pressão de manter o parceiro satisfeito para evitar afastamento, irritação ou até traição. E muitos homens carregam a pressão de performar desejo constante para provar masculinidade, interesse ou validação emocional dentro da relação. E aos poucos, o sexo deixa de ser encontro e começa a funcionar como estabilizador emocional do casal. Um exemplo muito comum é o de Ana e Ricardo. Eles se gostam, têm carinho um pelo outro e seguem funcionando como casal. Mas existe um padrão que começou a se repetir dentro da relação deles. Sempre que Ana recusa sexo, Ricardo muda. Fica mais frio, mais quieto, mais distante. Não existe uma discussão explícita, não existe agressividade direta, mas o ambiente da relação muda completamente. Depois de um tempo, Ana começa a perceber esse padrão antes mesmo dele acontecer, e então ela começa a ceder, não necessariamente porque está com vontade, mas porque quer evitar o desconforto emocional que vem depois da recusa. O sexo passa a funcionar como prevenção de problema, e o mais delicado é que Ricardo talvez nem perceba conscientemente o que está fazendo. Para ele, a rejeição ativa inseguranças, carência, medo de não ser desejado e sensação de afastamento emocional. Enquanto isso, Ana começa a associar intimidade com pressão silenciosa e responsabilidade emocional. Percebe como situações assim são muito mais complexas do que simplesmente ter ou não ter vontade. Em muitos relacionamentos, ninguém está tentando machucar o outro intencionalmente, mas ainda assim, os dois acabam entrando em uma dinâmica emocional desgastante, onde o sexo deixa de ser espaço de conexão
e passa a ser ferramenta para controlar desconfortos emocionais dentro da relação. E existe outro ponto ainda mais delicado nisso tudo: o medo da traição. Muitas pessoas fazem sexo não porque desejam naquele momento, mas porque carregam a crença de que negar intimidade repetidamente pode fazer o parceiro procurar outra pessoa. Então, o sexo começa a acontecer como forma de proteção da relação, quase como uma tentativa silenciosa de impedir abandono, afastamento ou substituição. Só que o problema de sustentar a intimidade apenas pelo medo é que, com o tempo, o próprio desejo começa a se adoecer emocionalmente. Porque desejo saudável precisa de liberdade, precisa existir espaço real para querer. E quando alguém sente que não pode recusar sem gerar consequências emocionais importantes, a intimidade começa lentamente a perder segurança psicológica. Isso não significa que frustração sexual dentro de um relacionamento não exista ou não seja legítima. Claro que existe. Rejeição constante também machuca, também gera insegurança e também afeta o vínculo. O problema não é sentir falta de intimidade. O problema é quando o sexo passa a acontecer apenas para administrar os desconfortos emocionais da relação. Porque existe uma diferença enorme entre eu escolhi me conectar e eu cedi para evitar problema. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes desse episódio. Você está escolhendo fazer sexo ou tentando evitar as consequências de dizer não? Essa pergunta não é para ser respondida rapidamente. Ela exige honestidade emocional. Porque muitas vezes o corpo participa, enquanto a emoção está apenas tentando manter equilíbrio dentro da relação. E antes de mudar qualquer dinâmica, existe uma percepção importante que precisa acontecer. Hoje, eu quero te propor uma microação muito simples, mas extremamente reveladora. Quando pensar em recusar sexo, observe qual emoção aparece imediatamente dentro de você. É culpa, medo, ansiedade, receio de afastamento, medo de discussão, medo de magoar, medo de traição? Ou simplesmente liberdade tranquila para poder escolher? A resposta para isso diz muito sobre a forma como a intimidade está funcionando dentro do relacionamento. Porque relações saudáveis não são aquelas onde nunca existe frustração. São aquelas onde existe liberdade emocional para existir desejo e também para existir limites, sem que o amor vire ameaça. E talvez um dos maiores sinais de maturidade emocional dentro da intimidade seja exatamente esse. Quando o sexo deixa de ser ferramenta para evitar conflitos e volta a ser espaço de conexão verdadeira.